hoje, o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Ou seja, hoje estamos aqui a começar a gravar o podcast como se eu já estivesse a falar antes de pressionar o botão do play. Porque é assim que os profissionais fazem, aparentemente. Incluindo filhas de professoras de português, talvez a minha, talvez a vossa, eu não sei, que foi entrevistada no programa Our Afternoon e, em vez de dizer olá, prazer em estar aqui, gosto é todo meu, gosto muito de vocês, um beijinho para a minha mãe, um beijinho para as alunas da minha mãe, começa a sua intervenção a dizer, ou seja, não, você não está a par. E, portanto, eu agora vou começar todas as minhas interações com pessoas por ou seja. Porque, reparem, eu estive 3 anos a ter aulas de português com uma professora extraordinária e ela não me ensinou isto, ela só ensina estes truques à descendência. Sinto-me injustiçada, malta. Mas não se preocupem, agora vamos começar todos os episódios enquanto eu me lembrar por ou seja, que em princípio será só este. Continuando, vocês estão aí, estão todos ligados? Estão ligados à corrente, estão ligados ao telefone, têm os fones ligados, estão a ouvir bem o que eu estou a dizer? É bom que estejam, até porque se estiverem desligados não sei bem como é que resolve o problema, está bem? Mas liguem-se lá, malta. Hoje tenho aqui umas coisas que eu trouxe para dificultar. Portanto, eu já tenho pouco talento no que toca a gravar com qualidade e editar isto sem fazer asneira. E como isso é uma realidade, eu hoje decidi trazer aqui 2 coisas que vou ter que reproduzir enquanto falo, sabem? Para vos introduzir temáticas que surgiram esta semana. Em primeiro lugar, na sequência das eleições autárquicas em Portugal, e para os meus ouvintes não portugueses, mas que falam português, autárquicas significa que vamos eleger presidentes para as câmaras municipais, os hotéis de vilas, as cidadezinhas de Portugal, não é? E, portanto, vota-se a nível local, cada um elege o seu favorito. O que é que sucede? Não sabia que era uma cena, mas temos também os jovens a fazer campanha política, ou seja, os jovens cabeças de lista, não é cabeças de lista do partido, é, por exemplo, como é que se diz? Lá os chefes, sabem? Quando vocês são jovens e gostam logo da política e vão para as listas da juventude, pronto, os cabeças de lista dessa juventude partidária também fazem campanha, pois claro. Só que eu não estava a par, que isso agora já tinha chegado aos Reels, sabem? E como isso chegou aos Reels, isso apareceu-me na minha vida esta semana. E eu vi um muito curioso de um líder de juventude partidária na minha terra, em que ele nos dizia as razões pelas quais ele acha que se deve votar neste partido, no que ele representa. Portanto, eu vou-vos aqui fazer a introdução do moço. Isto é público, portanto, ninguém me pode processar de eu estar aqui a partilhar isto. Hein? Só para alegadamente isto é público. Olá, o meu nome é Ricardo Galvão, tenho 19 anos e aceitei integrar as listas do PS, tal como ser mandatário da juventude por várias razões. Em primeiro lugar, porque me chamo Ricardo Galvão. Em segundo lugar, porque o meu pai se chama Olímpio Galvão. E em terceiro lugar, foi a única que ele foi honesto, que é pelas pessoas que integram a lista. Porquê? Porque o pai dele integra a lista. E não só integra a lista, como é o atual presidente da Câmara Municipal. Ora, como é óbvio que este homem defende o mesmo partido do pai, não é? Ainda por cima, se o pai chegou ao presidente. Este nepotismo é uma coisa que me revolta, percebem? Porque agora, por exemplo, se eu decidir abrir uma tabacaria, vocês não acreditem na minha shoulder, se eu vos disser que acredito muito nos jogos de raspadinha e dessas coisas assim, não é? Abro uma tabacaria porque os meus pais têm e eu sei o que é preciso para abrir um negócio desses. Sério, sejam honestos. Mais honestidade. Agora, Olímpio, se estás a ouvir isto, não vamos ser inimigos agora. Isto é só uma observação. Que acho que o teu filho podia ter sido mais honesto no vídeo. Portanto, se me vires aí no final de dezembro em Montemor, tal como fizeste há 4 anos, este ano espero também me des os parabéns por eu acabar a minha tese. Mas neste caso vai ser o doutoramento, está bem? Só para dizer também. Só para dizer aí, isto é uma conversa entre mim e o Olímpio e vocês também estão a ouvir, não deviam estar a ouvir. Mas também, se calhar não vai ser o Olímpio que vai ser eleito, vai ser o Charles. Como é que se diz em inglês? Bird? Não sei dizer. Charles Bird, lá dos partidos da esquerda caviar. Não, queria só arranjar uma maneira de usar este termo, mas não é da esquerda caviar, é da esquerda a sério, é do PCP. Talvez seja esse que vai ser eleito, nós vamos ver. E portanto, se for esse eleito, Charles, também não hesites
em dezembro no mercado municipal, e dá-me os parabéns por eu acabar do doutoramento, está bem? Só para dizer isto. Só queria mesmo garantir que vai haver alguém a dar-me os parabéns por eu acabar esta merda. Continuando. Se calhar vou já pôr o outro vídeo, que é para ter só trabalho em editar estas coisas, tudo ao início do episódio, e depois a partir daí já ninguém ouviu isto. Que é, houve alguém que, sem eu pedir, promoveu o meu podcast. E malta, eu não quero que isto se torne muito público, sabem? Isto está público só para facilitar a minha partilha das minhas histórias de merda com os meus amigos e familiares. Agora, não é para qualquer um vir ouvir isto, não sei porque é que eles decidiram, mas pronto, isto são 2 jovens que têm um podcast chamado Centro de Emprego e do nada começaram a promover o meu podcast. E desta vez não fui eu que fui lá comentar coisas nem nada, não sei, eu não lhes dei razões, é que às vezes eu vou comentar coisas e depois apareço aí no Palácio da Ajuda, apareço no Plágio, apareço em montes de podcasts a nível nacional. Agora, eu nunca comentei nada destes rapazes, não sei porque é que eles começaram a promover, mas já agora deixo aqui o certo. Tipo, é o que é, mano. É o que é. A vida é o que é. A vida é o que é. E se isso não é o mote deste podcast incrível que vocês estão a ouvir? Opa. Imaginem, é que eu nem tenho que pagar para ter publicidade a isto. Enfim, não é para todos, mas também quem sou muito esperta vocês já sabem. Neste episódio ainda do podcast, eles falaram num outro tema. Na sequência de um outro, terceiro podcast. Pá, isto, basicamente os podcasts comentam-se uns aos outros, vocês, se não estão a par disso, ficam a saber. E eles falaram num tema que é divisões de contas em restaurantes. E basicamente o que eles estavam a defender é que quando vocês vão jantar com os vossos amigos, chega-se ao final, divide-se tudo por igual. Não se está cá a olhar que uma comeu uma azeitona a mais, que o outro bebeu uma cerveja a mais, divide-se tudo por igual, porque só o facto de estar lá a fazer continhas até dá mau ar. Pronto. Isto é o ponto que eles defendem. Agora, eu até consigo concordar que se nós vamos jantar com amigos, todos estão a ganhar um salário, e um comeu um bocado mais porque tinha mais fome do que o outro, pá, não se vai estar a dividir a conta desigualmente, digamos assim, não se vai estar a ter esse trabalho. Agora, malta, calma aí, né? Porque se de repente eu for jantar com uma data de cavalos, até fiquei gaga, se eu for jantar com uma data de cavalos e camelos que bebem como se não houvesse amanhã e comem como se não houvesse amanhã, e eu só fui lá comer o meu bitoquezinho, eu não tenho nada que pagar quase 40 euros por aquele jantar, está bem? Nem que eu ganhe mais que eles todos juntos, que ainda por cima não é o caso. Mas isto é o que eu defendo e eu queria saber a vossa opinião em relação a este assunto. Depois também tem outra coisa, que é, quem já foi jantar comigo sabe, eu adoro fazer contas. Para mim, estar lá com o talão, a ver quem é que comeu o quê, quem é que bebeu o quê, e a dividir a conta, e cada um paga tal e qual aquilo que pediu, opa, isso para mim dá-me uma alegria, vocês nem sabem. É que imaginem, isso aí nem é por ser forreta, é que eu gosto mesmo de estar a fazer contas genuinamente. Pronto. Agora, quero saber o que é que vocês acham. Está bem? Quero saber a vossa opinião. Porque isto é um trauma que eu tenho. É ir jantar, não me apetecer beber naquela noite e ter que pagar a bita dos outros. Continuando. Continuando, o que é que eu queria mais dizer? Exato. Então, houve 2 jogos. Há 2 jogos que estão a preencher a minha vida esta semana. Vou até dizer 3. Há um deles que não é bem um jogo, mas tem-me ajudado muito a escrever a porcaria da tese. E vou começar por esse mesmo. Chama-se Focus Friend, a aplicação. Vocês instalam e vão ter um feijãozinho ao qual podem dar o nome que quiserem. E depois podem comprar objetos para decorar o quarto ou a casa dele ou o próprio do boneco. Pronto. Só que o que é que acontece? Para vocês comprarem objetos, precisam de dinheiro. Dinheiro esse que só conseguem quando vendem meias. Meias essas que o boneco tem que tricotar. E o boneco só pode tricotar quando vocês não tiverem a mexer na porcaria do telemóvel para ver reels. Portanto, isto tem-me ajudado de uma maneira que vocês não sabem. Porque eu vou ao telefone, vou lá. Hey friend, are you here, my focus friend? E ponho 60 minutos de focus. Então, 60 minutos ele vai estar a tricotar meias e eu vou estar a escrever tese. Acaba o tempo, vou lá, digo que quero fazer uma pausa. Depois, volto e digo assim, mais 1 hora. Então, cada minuto mais ou menos ele tricota uma meia, ou um par de meias. E depois, vocês juntam essas meias e podem comprar coisas. Então, agora já tenho uma janela, uma secretária, um computador, uma data de coisas, florzinhas. Pronto. Portanto, tem-me ajudado imenso. E por isso, estou muito contente. Só que houve esta semana uma situação em que eu pensei, vou pôr 1h30, porque às vezes, imaginem, passa a hora e eu até estou focada, não vou ao telemóvel interromper para pôr outra hora, percebem? Então eu pensei, olha, vou pôr 1h30 porque normalmente até consigo estar focada esse tempo todo. O que é que sucede? Alguém me veio interromper. Eu tive que parar aquele temporizador e perdi o progresso todo. E eu nem pedi para ser interrompida, malta.
Por isso fica aqui o disclaimer. Mais vale fazerem Pomodoro Technique e porem bocadinhos de focus pequeninos de cada vez se tiverem bichos carpinteiros em casa, tá bem? Depois, o outro jogo que tenho estado a jogar todos os dias chama-se Connections. Está disponível no site do New York Times. É o mesmo site onde ficou famoso o Wordle, como alguns de vós devem saber. Este jogo do Connections fiquei a saber através do podcast Watch TPM, pronto. E eu adoro aquilo, apesar de ter jeito aproximadamente zero. Basicamente, vocês têm uma grelha de 4x4 com palavras em inglês e que vocês têm que fazer 4 grupos. 4 grupos de 4 palavras cada. E os grupos podem ser coisas diversas. Pode ser porque aquelas 4 palavras se relacionam com o mesmo filme ou série de televisão. Pode ser porque a fonética delas é semelhante. Pode ser porque têm o mesmo significado. Pá, 1001 possibilidades. E então, pronto, tenho gostado muito. É o meu joguinho diário, não é? Enquanto estou a fazer isso, não estou a ver Reels. Portanto, tudo o que possa fazer com que eu não esteja a perder tempo a ver Reels, estamos bem, não é? E depois, o último jogo desta semana foi um que fui experimentar ontem, que se chama Hide and Seek, ou, em português, Jogo das Escondidas. Só que não é um jogo das escondidas típico em que um está a contar na parede enquanto o outro se vai esconder e depois estão mais ou menos na mesma casa, divisão, pronto. É um jogo das escondidas com muito upgrade. Basicamente, eu acho que já falei nisto aqui há muito tempo, mas a maioria das pessoas não está a par. Há um grupo de jovens americanos que tem uma série no YouTube que para mim é dos melhores conteúdos produzidos de sempre, que é Jetlag. Basicamente eles desenham jogos em que o mundo o mapa mundo é o tabuleiro de jogo deles. Já fizeram coisas desde jogar à apanhada, jogar às escondidas, corridas, 4 em linha, montes de coisas. Dependendo do país que selecionam ou do continente, assim o tipo de jogo dá para adaptar. E um dos mais difíceis para eles de desenhar foi o jogo das escondidas, em que um deles se esconde em qualquer sítio da Suíça e os outros 2 juntos têm que o encontrar. E depois ganha quem se consegue esconder durante mais tempo. Ora, isto implica andar de comboio de um lado para o outro, implica ter pistas dadas por quem se está a esconder. Ao mesmo tempo, quem se está a esconder vai colecionando cartas que pode usar para atrasar a chegada de quem está a procurar. Ora, este jogo foi tão bem desenhado e é tão adaptável a diferentes sítios e diferentes escalas, em termos de, pode ser para um país, para uma cidade ou para um continente. Eles, por exemplo, acho que foi no Japão, que também já jogaram esse jogo. Pronto, o que é que acontece? Eles comercializaram o jogo e eu, como fã número 1 daquilo, comprei. O jogo demorou meses a chegar. Chegou mês passado e ontem digo assim, por que não? Por que não experimentar? É assim, aquilo é mais engraçado se houver 3, 4 pessoas a jogar, porque até se pode fazer equipas, 2 cabeças a pensar é sempre melhor do que uma. Há muita lógica por trás de juntar aquelas pistas todas e quando é só uma pessoa, quando são só 2 pessoas a jogar, implica que uma se vai esconder, a outra tem que procurar e não há partilha de lógica, digamos assim. Então, por isso é que ainda não tínhamos ido. Mas eu ontem decidi que queria experimentar o jogo, então lá fomos. Portanto, eu tive que procurar, o meu adversário teve que se esconder. E, bem, eu ainda estou cansada mentalmente desta experiência, porque é muito difícil andar de um lado para o outro. Tenho que agarrar o mapa da cidade, tenho que agarrar o bloco de notas onde vou apontando as pistas que ele me dá. Tenho que ter o telemóvel para ir partilhando a minha localização e para fazer perguntas. Depois, há algumas, como é que se diz, curses, é tipo maldições, entre aspas, coisas que me podem ser lançadas para atrasar a minha chegada. E enfim, foi muita coisa a acontecer ao mesmo tempo que eu fiquei absolutamente exausta daquilo tudo. E depois vocês perguntam, e tal, mas conseguiste ganhar? Conseguiste encontrar o teu adversário? Não! Porque eu juntei todas as pistas que tinha, fui determinada para uma estação de tram chamada Alfredo de Vigny, portanto, o Alfredo, para facilitar, saí do tram e fui escanear todas as ruas, num raio de 500 metros daquela paragem, porque era a zona permitida para o adversário se esconder. Todas as ruas, e quando digo todas, até aqueles caminhos que vocês têm que fazer zoom no Google Maps para saber que existem, compreendem? Todas. Até mesmo aquelas que parecia que podia eventualmente ter um cão à solta, e eu meti-me lá para poder ganhar a merda do jogo. E não ganhei, porque estava na estação errada. Tive de desistir porque eram quase 7 da tarde e já não podia mais. Minha cabeça e as minhas pernas não podiam mais. E portanto, eu não ganhei. Para a semana, haveremos de experimentar ao contrário e vamos ver se eu consigo esconder-me
bem, sabem? Tenho aqui várias estratégias pensadas que não posso partilhar convosco, porque quem me vai tentar encontrar ouve isto, às vezes, e, portanto, fica no segredo dos deuses. Mas para a semana talvez eu venha aqui trazer updates. Depois, o que é que tenho mais para vos introduzir? É que apercebi-me que o Montenegro anda aí a dar o meu dinheiro a quem eu não dei autorização para isso, sabem? Chegou-me aos ouvidos, portanto, isto já me tinha chegado aos ouvidos há mais tempo. Eu é que não sabia que isto era tanta corrupção como é, pronto. Portanto, chegou-me aos ouvidos que andam aí a reembolsar o dinheiro das propinas aos jovens, não é? É uma daquelas medidas de merda que até parece que é por isso que os jovens decidem ficar em Portugal e não ir para fora, não é? Até parece que é daquelas que a gente faz as contas e ao fim de trabalhar 12 meses fora, até parece que não recebemos um salário um bocado mais alto que pagaria isso, estão a perceber? Ou até parece que temos tantas condições boas para ficar em Portugal, essa fazem total diferença. Enfim, populistas, não é? Mas enfim, então, ele anda a devolver o dinheiro das propinas. E depois, portanto, isso vai, eu não sei bem nada. Eu só sei que ele anda a devolver o dinheiro das propinas e, em particular, anda a devolver o dinheiro das minhas propinas a pessoas que não pagaram as propinas, sabem? Porque eu paguei, vou-vos dizer, eu fiz a licenciatura no ano em que eu mudei para mestrado, porque o meu curso não era mestrado integrado. No ano em que eu mudei para mestrado, foi quando deixaram de existir mestrados integrados. Mas as pessoas que tinham começado licenciatura ao mesmo tempo que eu ainda iam acabar o mestrado no regime mestrado integrado, porque, não é? Portanto, quem entrasse naquele ano já entrava licenciatura separada, mas quem já estivesse a fazer integrado era até ao fim. Pronto, o que é que sucede? Quando eu acabo a licenciatura e passo para o mestrado normal, a minha propina mantém-se, porque no caso o meu mestrado era o preço da licenciatura. Mas nesse ano, outra coisa que aconteceu também foi que o preço da propina da licenciatura baixou. Ou seja, eu tive 3 anos a pagar 1000 e poucos euros de propina na licenciatura. Quando passei para mestrado, continuei a pagar os 1000 e qualquer coisa de propina, porque a propina que baixou foi da licenciatura. Em vez das pessoas a seguir pagarem 1000 e tal, pagaram, não sei, 700, 800, um valor a menos, que ainda fazia alguma diferença. Ora, o que é que aconteceu aos meninos e meninas, mas sobretudo os meninos que estudam eletrodomésticos e computadores? Foi que continuaram a sua vida de mestrado integrado. Ora, e como é integrado? Não interessa se estão na parte do mestrado ou não, mas como é integrado? Continuaram a pagar. Começaram a pagar menos, ou seja, 700 euros, 800 euros, esse valor atualizado da propina da licenciatura. Ou seja, eu paguei sempre 1000 paus de propina por ano durante os 5 anos que estudei em Portugal. Os engenheiros de eletrodomésticos e computadores, que entraram no mesmo ano que eu, pagaram 1000 euros durante os 3 anos e depois pagaram 700, 800 nos 2 anos de mestrado. Percebem? Agora, decidem devolver as propinas. Estão a devolver 1500 paus das propinas, que é por si só já há mais do que as pessoas pagaram. Portanto, eu não estou a perceber porquê 500 euros a mais. Segundo ponto, estão a devolver 1500 euros de propinas a quem só pagou 700 ou 800, malta. E por último, o que ainda me revolta mais, é que só estão a devolver, claro, a quem fica em Portugal, porque quem vem para fora não precisa. Quem vem para fora não é digno, porque como viemos para fora somos bué de ricos a trabalhar fora. Mas até aí tudo certo, eu até posso compreender. Mas não vão é dar o meu dinheiro aos outros que lá ficaram. Então, guardem o meu dinheiro porque quando eu voltar, há de haver outra medida qualquer para dar dinheiro a quem volta, ou não? Isso também não conta? Tipo, se me dessem dinheiro agora para voltar, e aí não voltava e ficava fora também. Eu ficava fora, essas medidas de merda não é isso que me convence a voltar para Portugal, está bem? Era só para dizer, ao Montenegro, guarda esse dinheiro todo, está bem? Guarda esse dinheiro, porque tu dás-nos esse dinheiro à nossa geração e a gente gasta o dinheiro todo em meninas e vinho verde. Portanto, não ajuda muito. Ai, estou cansada, malta, estou muito cansada. Tinha só mais uma coisa para referir, uma coisa pequenininha, e depois tenho que me ir embora. Também, até porque vocês estão a ouvir um podcast com um barulho de fundo, máquina da roupa já chega, não é? Mas então, uma coisinha pequenina que eu queria referir é que vocês devem estar a par que há uma dificuldade constante em saber quando é que uma notícia é verdade ou falsa, é verdadeira ou falsa. E mais ainda desde que estamos na geração inteligência artificial, não é? Porque são gerados vídeos, imagens, tudo e mais alguma coisa, e depois fica difícil saber. Ainda assim, há coisas que dá logo para perceber que é mentira. Percebem?
O que é que acontece? Esta semana eu recebo uma mensagem da minha avó que até, portanto eu tenho 2 avós ainda, da minha avó que é mais, tem mais à vontade com as tecnologias, digamos assim. Portanto, para referência, ela tem um smartphone, faz videochamada connosco no grupo da família, ouve os áudios, manda os áudios, quer dizer, ela não ouve bem os áudios, ela põe play e depois manda para lá uma mensagem a dizer, se faz favor escrevam porque eu não consigo ouvir o que vocês estão a dizer. Pronto. Mas enfim, ela enviou-me o print screen do Facebook, uma notícia que ela viu no Facebook, e vou-vos dizer, se vocês estiverem ao longe, tipo a 1 km de distância, que só conseguem ver os contornos da fotografia que ela me enviou, e mais ou menos o que se parece com um cabeçalho de telejornal, assim, a 1 km de distância, vocês pensam, o que diz ali é verdade. Mas depois, à medida que vocês se aproximam, vocês veem que isto é uma notícia que diz o seguinte: o produto universal da NASA já está disponível, um único medicamento substitui 100 remédios. Malta, a NASA não desenvolve medicamentos. A NASA é para ir ao espaço. Não tem mesmo nada a ver com medicamentos, está bem? Queria só dar-vos aqui esta primeira informação, que se calhar há muita gente que não sabe. Para além disso, um único medicamento substituir 100 remédios, eu lamento informar, mas é pouco provável que isso venha a existir durante a nossa vida, está bem? Esta é a confiança que eu tenho na investigação científica. Só vejo mesmo um medicamento que pode substituir todos, que é morrer. Pronto, já disse o que é que tinha para dizer. Pronto. Continuando, para além disto, a cara do pivô de informação é uma cara deformada de uma pessoa cuja cara eu não consigo ligar um nome. Portanto, pode ser o que escreve livros, que é o quê? O José Rodrigues dos Santos, ou o outro que é o José Alberto de Carvalho, uma coisa assim. Agora, qual deles é, não sei, porque eles são iguais. Pronto, portanto, eu talvez, não sei, possa partilhar esta notícia para vocês saberem que é falsa, para também não se espalhar desinformação. Já agora, o site de onde esta notícia vinha, a da minha avó enviou-me um print e depois diz: olá fofa, o que dizes a isto? E eu sei muito bem que o que está por trás do que dizes a isto não é o que dizes se é verdade ou não. É o que dizes a isto, achas que este medicamento vai chegar a Portugal para eu tomar já. Porque, como é óbvio, a minha avó é daquelas senhoras, daquelas muitas senhoras, que têm que se sentar aos domingos a arranjar os comprimidos que vai tomar, ao almoço, ao jantar, ao pequeno almoço, ao lanche, de cada dia da semana. E, portanto, para ela ter que tomar só um em vez de 100 era espetacular. Eu percebo, mas calma, está bem, calma. E de que site é que era? Portanto, este print nós conseguimos ver o link do site. Era do site, vou passar a dizer o nome, pterufezu.online. Malta, como é que vocês não conseguem distinguir que isto é falso? Está bem? E mais, foi partilhado por uma coisa que tem o logotipo, acho que isto é das Nações Unidas, e o nome é Richard Mays. E depois ainda diz patrocinado. E portanto, eu, depois disto, com todo o conteúdo cómico que isto tem, não deixa de ser preocupante que uma publicação com todas as red flags é fake news, a minha avó acha que é verdade. Portanto, malta, tomem atenção às vossas avós, especialmente se elas tiverem acesso a redes sociais. Outra coisa que a minha avó tem é MBWay. Eu não devia estar aqui a dizer isto, porque depois os burlões vão tentar enganá-la. Mas outra coisa que ela tem é MBWay. E houve uma vez que alguém, quando era tempo daquelas burlas do WhatsApp, alguém decidiu mandar mensagem a dizer, fazer-se passar pelo filho dela, portanto, pelo meu tio, a dizer: mãe, estou aqui, preciso de dinheiro, não sei o quê, tudo mal escrito, e o que é facto é que ela só não mandou dinheiro porque não o tinha. Está bem? Não tinha naquele momento. Opa, isto é uma piada recorrente no nosso grupo de família, é que ela naquele momento só não foi burlada porque não tinha dinheiro disponível. Percebem? Portanto, tenham atenção às vossas avós, fica aqui esta dica. Um grande beijinho e até qualquer dia. Au revoir.